Bem-vindos à nova temporada do Pink Talk, um podcast voltado à saúde feminina. E o tema de hoje é muito especial porque foi um pedido de quem assiste aqui no YouTube, no Spotify e no Instagram. E hoje vamos falar de endometriose, sempre focado então em algum tema que abrange a nossa saúde. E para essa conversa gostosa sobre as dúvidas que todas me trouxeram no Instagram, eu trouxe duas pessoas para falar expert nesses assuntos. Uma é a doutora Elisa Berkenbrock, nutricionista, e a doutora Priscila Figueiredo Styling, ginecologista e obstetra. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Bom, eu acho que para a gente começar esse bate-papo de uma maneira que todo mundo consiga entender, eu vou pedir para a Pri, eu vou chamar a Priscila de Pri, porque ela é minha colega e a gente tem um grau de intimidade, explicar para a gente um pouquinho o que é endometriose, essa doença que a gente escuta tanto falar e as pessoas quase não sabem o que significa. Para explicar o que é endometriose, eu sempre gosto de explicar primeiro como que a gente funciona como um todo, né? Então, a gente tem um tecido dentro do útero, que se chama endométrio, que é responsável pela nossa menstruação. E todo mês, os nossos ovários vão produzir hormônios, fazendo com que esse tecido cresça de uma maneira meio chula, formando uma caminha à espera de um bebê. Temporariamente, os ovários vão parar de produzir esses hormônios, à espera de um bebê, não tendo bebê, esse tecido, esse endométrio, se desmancha em forma de sangue, que nada mais é do que a nossa menstruação. A endometriose, então, é quando esse tecido que está dentro do útero, que deveria estar dentro do útero, ou um tecido semelhante a ele, se encontra fora do útero. E ele pode se encontrar nos lugares mais variados possíveis. O mais comum é na região pélvica, ali na região abdominal, de fato. Mas tem relatos de focos de endometriose no diafragma, no cérebro, enfim, nos lugares mais variados realmente. E aí, dependendo do lugar onde ele se encontra, pode ou não dar sintomas relacionados. E o mais comum dos sintomas acaba sendo a cólica menstrual. E eu gosto de falar para as pacientes, Pri, que tem a prima da endometriose, que é a adenomiose, né? Seria a mesma coisa, basicamente, ou seria uma doença diferente da endometriose? É uma doença diferente da endometriose, eu também chamo como prima da endometriose, e a diferença das duas é que a adenomiose, ela é restrita ao útero. Eu falo que é como se esse endométrio, que é a caminha do bebê, se enraizasse para as paredes do útero. Perfeito. E aí também pode gerar cólica e, além disso, um sangramento um pouco mais intenso. E tem algum lugar assim que já teve mais esquisito? Eu tive uma vez uma paciente que tinha na região umbilical, no umbigo mesmo, e ela sangrava. Então, todo mês ela tinha aquele sangramento na região, igual como se fosse uma menstruação, mas exteriorizando pelo umbigo. Tu já teve algum caso assim mais diferente? Não, o único assim mais diferente que eu já presenciei foi do diafragma, que doía quando respirava. Nossa. Né? E geralmente essa dor, ela era mais intensa no período menstrual em si ali. Ótimo. Bom, então eu acho que tu já falou um pouquinho dos sintomas, né? Que tu falou que é uma dor mais intensa no período menstrual. Como que a gente pode alertar a população para que procure ajuda se tiver algum sintoma que possa sugerir que a pessoa tem endometriose? Eu acredito que o fator mais importante, assim, a frase mais importante que a gente precisa desmistificar é que sentir cólica não é normal. E isso, assim, parece muito simples falar isso e entender isso, mas não é. E eu falo por experiência própria, porque eu tenho a prima da endometriose, eu tenho a adenomiose. E eu descobri há pouco tempo, porque eu tinha cólica e eu não percebia que eu tinha cólica. Olha a gravidade que tem essa frase de que cólica é normal, né? Eu só fui perceber isso depois que eu engravidei, que amamentei, fiquei um período sem menstruar e voltei a menstruar. E aí eu disse, meu Deus, como que eu já tinha essa dor? Né? Eu conseguia perceber que era a mesma que eu tinha antes, mas para mim aquilo era tão normal, fazia parte do meu ciclo, porque não era uma dor que me incapacitava nem nada, e foi a partir disso que eu fui investigar, enfim. Então, esse é o primeiro divisor de águas, assim, é a gente entender que sentir cólica não é normal, escutar principalmente as adolescentes, né, as jovens, quando começam a menstruar, porque é ali que eu acho que é o divisor de águas mesmo, de a gente entender que quando elas falam que estão com dor, não chegar e diminuir a intensidade daquilo, mas ao mesmo tempo espalhar que aquela dor que se começa ali antes ou até mesmo no período menstrual e que ela é cíclica, ou seja, todo mês aquilo se repete,
é um fator de alerta para se investigar, independente de endometriose, adenomiose, enfim. E toda dor que se torna cíclica, não só cólica. Então, por exemplo, tem uma dor para evacuar, tem uma dor para fazer xixi, tem até Essa dor que tu falou do respirar. Exatamente, ou até uma dor de cabeça, mas que ela é cíclica. Não estou dizendo que toda dor de cabeça menstrual seja endometriose, mas assim, toda dor cíclica e que se associa com o período menstrual, ela precisa sim ser investigada, ela não pode ser negligenciada. E isso foi muito legal que tu falou, sempre tive cólica, mas a gente acredita que é normal, acredito que a Elisa, todas nós já sofremos algum episódio de cólica menstrual, e daí esse período que tu ficou sem menstruar por causa do período gestacional e amamentação, tu pensou que, poxa, não tive esse desconforto que vem todo mês. E existe até um dado, que agora eu não sei exatamente o número, mas no mundo inteiro existe um atraso enorme da endometriose, né? Porque a gente começa a menstruar, começa a ter cólica, e a primeira coisa que o ginecologista antigamente fazia era dar um anticoncepcional para que a gente não tenha essa dor. Eu acredito que muitas de nós, eu sou uma pessoa que comecei a usar pílula contraceptiva, não pensando em contracepção, mas porque eu sofria de cólica menstrual. Então, serve de um alerta para as pessoas entenderem que tem outras formas, outras coisas que podem acontecer, né? Que não é realmente normal. O atraso para o diagnóstico da endometriose, ele vai até 8 anos. Era esse o dado que eu já tinha. E não é só no Brasil, né? Isso que eu achei interessante. Não. Que às vezes a gente acha que porque o Brasil demora, mas não, é porque é uma coisa mundial isso, de a mulher menstruar, ter cólica, a gente, né, desde pequena já bota bolsinha, essas coisas que vem das nossas avós, né? A nossa avó ensina a botar bolsa de água quente e vai normalizando coisas que realmente não precisa, né? Aquela coisa de que faz parte ser mulher, né? Tá? Mas não é. E tu, Elisa, chega a receber pacientes no consultório que vêm com essa queixa, assim, eu queria mudar meus hábitos alimentares porque eu tenho cólica menstrual, por exemplo. Faz parte da minha anamnese eu entender um pouquinho como é que funciona o ciclo dessa mulher, se ela faz uso de pílula ou não. Mas é mais como uma maneira de entender mesmo ela, se o fato de, às vezes, né, tá sofrendo com muitos sintomas pré-menstruais, isso inviabiliza a prática de exercício físico, ou atrapalha um pouco a rotina alimentar, ou tem uma dificuldade de colocar o planejamento alimentar de colocá-lo em prática porque tá mais ansiosa e come mais. Então, é nesse objetivo que eu acabo questionando mais sobre isso, né? Mas uma coisa que é comum à prática, eu não faço isso, mas, enfim, é comum no nosso meio, tentar amenizar esses sintomas de cólica com suplementações. Que, no final das contas, a gente não tem nenhuma evidência científica de eficácia, né? Então, quando chega para mim uma mulher que relata uma cólica intensa, eu sempre oriento ela, eu já conversasse sobre isso com a tua ginecologista? Porque pode ser uma outra coisa. E, infelizmente, eu não consigo te ajudar com dieta ou via suplemento a resolver ou amenizar esse sofrimento, né? Então, é isso que acaba acontecendo mais no consultório, sabe? Então, faz parte da investigação de um nutricionista essa parte de questionar como é que é o ciclo e o comportamento alimentar, né? Durante o ciclo menstrual. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que eu acho que a alimentação sempre traz muitos mitos pra gente tentar desvendar. Tu falou de cólica, né, Pri? Tem algum outro sintoma que a gente possa alertar? Tu falou também dos hábitos, né, de dor ao evacuar, dor ao urinar. O que mais que a gente pode deixar de alerta para os pacientes? Até mesmo a própria dificuldade de engravidar, né? Então, toda vez mais que não tenha cólica, se depara com alguma dificuldade de engravidar, a gente se sente na necessidade de investigar também a endometriose, além de outras tantas investigações que se faz no casal, né? Não apenas na mulher. Isso. Mas ela é conhecida justamente como a doença dos Ds, que é a dismenorreia, que seria a cólica menstrual, a dispareunia, que é a dor para ter relação sexual. Geralmente ela é uma dor mais profunda e que pode ou não apresentar também uma dor mais em penetração, mais superficial, até como consequência da dor profunda, porque se tu já sabe que vai ter dor, tu vai fechar um pouco mais, né? A dor para evacuar em si, dor para fazer xixi. Então, todas as dores cíclicas no geral, a gente já precisa dar uma atenção especial. É bom que tu falou desses temas de infertilidade, de relação sexual, que nesse podcast aqui, para quem procurar, nós tivemos convidados falando desses assuntos. Então, tanto de problemas de disfunção sexual, como de problemas de fertilidade. Que, claro, é um
uma das coisas que podem acontecer nos casais que estão sofrendo por essas duas alterações, né? Então, quem tiver mais dúvida e estiver passando por isso, eu até recomendo assistir, porque realmente é uma doença que tem um impacto, apesar de ser uma doença benigna, pelo que a gente está entendendo, tem bastante impacto nisso, né? E como que a gente pode diagnosticar? A paciente chega no consultório, então, eu acho que a grande maioria das mulheres vai relatar em algum momento uma cólica menstrual, mas a pessoa fala que isso é frequente, que tem dor na relação, o exame físico basta, como é que o ginecologista consegue ter a certeza que a pessoa tem? Para ser bem sincera, não é tão fácil a paciente chegar no consultório por conta da cólica menstrual ou por conta da dor para ter relação sexual. Isso muitas vezes a gente acaba investigando e aí liga um pisca-alerta assim, que faz com que a gente solicite exames para fazer uma avaliação mais profunda, né? Uhum. Mas na maioria das vezes elas chegam lá para um exame de rotina, enfim, e aí na anamnese, né, que seria a entrevista que a gente faz ali durante a consulta, que já faz parte do meu dia a dia, questionar em relação ao ciclo menstrual, se sente cólica, se não sente. Eu sempre peço para dar uma nota de 0 a 10 dessa dor, se tem dor para ter relação, enfim. E é tiro e queda, né? Quase sempre quando fecha ali os critérios, a gente pede os exames complementares e aparece. E aí, dentre os exames complementares, acaba sendo de praxe a gente pedir a ultrassom transvaginal com preparo intestinal, porque a ultrassom transvaginal simples, que a maioria das pessoas está habituada a fazer, não fecha diagnóstico, né? Não dá para visualizar as lesões propriamente ditas. E muitas vezes a gente precisa somar uma ressonância magnética, que também é feita com preparo intestinal, para justamente poder visualizar essas lesões. E o que eu friso de mais importante é, geralmente, fazer esses exames com quem está capacitado para olhar essas lesões, né? Porque são lesões muito discretas, muitas vezes, e que é muito fácil deixar passar se não tiver um treinamento adequado para isso. Eu acho bem importante frisar isso, porque a gente percebe no dia a dia um monte de ultrassom transvaginal e falar, mas nunca viram nada, e é um ultrassom específico, então para quem está nos assistindo, não é aquele ultrassom transvaginal que muitas vezes as pessoas fazem rotineiramente, e o ultrassom é um método muito operador dependente, ou seja, depende muito a qualidade do exame quem for fazer. Então, às vezes a pessoa não quer fazer com aquela pessoa específica por questão de custo ou porque a gente sabe que tem uma dificuldade dos convênios de autorizar esse exame, porque é um exame mais demorado, mas para a gente ter o correto diagnóstico, tem que ser um profissional bem capacitado, né, Pri? Exatamente, até porque por mais que ele tenha esse nome de ultrassom transvaginal, ele não é simplesmente só transvaginal. Ele vê toda a parte renal, ele vê toda a parte abdominal por si só, né? Então ele vai por cima e por baixo, embora tenha o nome de transvaginal. E para as pessoas que não sabem, esse preparo intestinal é para realmente limpar o intestino, para que não tenha nenhuma sobreposição de imagem, a gente consiga ver esses focos que são estruturas muito delicadas, assim, ao olho humano. Então, realmente, muda muito. Eu já tive algumas pacientes que tinham ultrassom transvaginal normal, ou até ultrassom com preparo, mas feito por profissionais não tão capacitados, e vai com a pessoa que a gente recomenda e muda o cenário, né, Pri? Bom, Elisa, essa paciente que tem endometriose, tu mesmo falou, vem cheia de suplementos, a gente sabe dos modismos que tem por aí. Então, do ponto de vista nutricional, além desses suplementos, também existe um modismo, assim, dizendo das dietas, né? É bem comum, eu acho que a Priscila também, chegar no consultório e as pacientes, não, eu já tirei o glúten para melhorar minha cólica, ou a lactose. Acho que esses são os grandes vilões atuais, né? Glúten e lactose, que todo mundo acha que isso é extremamente inflamatório e que por isso pioraria os sintomas. Isso é verdade? Isso não é verdade? Explica um pouquinho. Então, a endometriose, como ela é uma doença inflamatória, né? Muito da justificativa que se dá para retirar alguns alimentos da dieta é com a ideia de que esses alimentos sejam inflamatórios e que então piorariam os sintomas de uma doença inflamatória. Só que conceitualmente já está tudo errado, porque assim, não existe um alimento que é inflamatório por si só. Não existe isso, uma Coca-Cola é inflamatória por si só, tá? Tem que saber o contexto em que esse alimento está inserido. Então, no caso do glúten, do leite, que são os mais comentados... São os vilões atuais. São há bastante tempo e eles persistem ali no ranking dos vilões. É importante saber o seguinte, né? O glúten, ele é inflamatório em situações muito específicas. Então, no caso de doença celíaca, que é uma doença autoimune, no caso... Na verdade, na doença celíaca. E aí tem outras condições de intolerância ao glúten que o consumo do glúten pode causar algum sintoma, né? Então, fora desse contexto muito específico,
O glúten, ele não é inflamatório, ele não gera inflamação e ele não piora as situações inflamatórias do organismo. O mesmo serve para o leite. O leite, ele só vai ser inflamatório se a pessoa tiver alergia à proteína do leite. E aí, ao consumir aquilo, vai desencadear um processo alérgico e o processo alérgico vai desencadear inflamação. Que também é uma situação muito específica, né? Então, não, glúten e leite, retirar glúten e leite da dieta não vai tratar a endometriose. E aí, outra questão de conceito que pode ajudar no entendimento é o seguinte. A endometriose, a causa dela não é dietética, não é alimentar. Então, não é a alimentação que vai tratar aquela doença. Fazer essa analogia, esse link, ajuda a tirar algumas ideias da cabeça, assim, né? Então, começando por aí, como é que eu vou tratar uma... Diferente de uma gastrite, né? Exato, que tem uma causa que pode ser desencadeada pela alimentação, uma anemia ferropriva, um diabetes, que às vezes é alimentação. Aí sim, a alimentação vai tratar aquilo, né? Mas não tem nada a ver com a endometriose. Mas tem coisa, sim, que a gente pode fazer no padrão alimentar dessa mulher que vai melhorar a condição. Então, por exemplo, o que a gente já sabe, né? Que quando a gente consome um excesso de calorias, a gente tem uma tendência maior a depositar gordura. E o excesso de gordura, sim, produz substâncias inflamatórias no organismo. E parece que isso, sim, pode piorar o quadro inflamatório, como, por exemplo, a endometriose. Então, se chega para uma mulher com sobrepeso, é natural que a gente vá melhorar o padrão alimentar dela e fazer com que ela emagreça para retirar esse excesso de tecido adiposo, que ele, sim, provavelmente vai produzir substâncias inflamatórias a agravar o quadro. Outra coisa também, né? Melhorar o padrão alimentar vai fazer com que essa pessoa ingira mais nutrientes, vitaminas, minerais, compostos bioativos, que são todos elementos cruciais para o organismo ter condições de responder a um tratamento, seja ele medicamentoso ou qualquer outro. Então, assim, não é porque não existe uma dieta específica para endometriose que eu não preciso cuidar da minha alimentação, de fazer atividade física, de ter um padrão de sono, porque tudo isso vai dar condições básicas e mínimas para um organismo lidar com uma situação que está adoecendo ele. Isso vai ajudar na fertilidade, em todas as outras queixas, provavelmente, né? Exatamente, né? Então, por exemplo, a questão da fertilidade que tu comentou, né? Esse é outro grande mito na área da nutrição. Tem um protocolo X de suplemento para favorecer. Gente, seria ótimo se isso fosse verdade, né? Não teria um problema de infertilidade tão grande se fosse isso, né? Mas a gente sabe que a deficiência crônica de certos nutrientes podem sim atrasar o processo, né? Só que aí a gente vai investigar essa deficiência e corrigir a deficiência específica. Não é uma coisa assim... Eu acho que esse negócio do glúten, da lactose, assim, falando, né, de uma pessoa que não é nutricionista, o que eu vejo? Eu vejo algumas pessoas que comem excesso de glúten. Então, assim, né, e o glúten ruim, né? Então, hambúrguer, pizza, massa em todas as refeições. E daí, óbvio que quando ela faz uma dieta que tira daí elas vão pro radicalismo, melhora o padrão, né, da alimentação. Aí elas comem toda essa besteira, daí agora eu não vou comer mais glúten. Daí elas conseguem fazer um mês, porque ninguém, né? As pessoas que não comem direito, elas não conseguem fazer mais que isso. E daí, obviamente, elas se sentem melhor. E elas falam, eu tirei o glúten, eu tô melhor. Mas, na verdade, é que ela tirou o glúten ruim, se eu posso assim dizer. Não é nem o ruim, né? Mas foi legal tu tocar nesse assunto, porque do mesmo modo que eu tô falando que glúten não é inflamatório, eu não tô fazendo apologia a ficar se entupindo de pão e farinha, né? Então, assim, da onde vem o glúten? Acho que é legal a gente esclarecer isso. O glúten vem principalmente de cereais, dentre eles trigo, que é o que mais abundante na nossa dieta, trigo, centeia, cevado, malte e também na aveia, mas na aveia por contaminação na hora de estocagem dos grãos e tal, né? Então, assim, se a partir do momento que eu tenho a clareza de que comer pão é algo que não vai me fazer mal, só que tá, de repente, tirando a chance de colocar um alimento mais nutritivo, de fato, no lugar, se eu tenho esse entendimento e eu passo então, reduzir o consumo de pão, vou usar esse exemplo, né? E no lugar eu tô comendo arroz e feijão, então eu tirei o macarrão do almoço para comer arroz e feijão, eu tô acrescentando muito mais nutriente por ter arroz e feijão. Então, eu tô deixando, na verdade, eu tô passando a consumir mais nutriente, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando muitos casos de
relatos de, eu melhorei X, Y, Z condições porque eu tirei o glúten. Não é porque tirou o glúten, é porque passou a ingerir alimentos mais nutritivos. Ótimo, eu acho que isso é muito claro pra gente que trabalha. É igual quando a pessoa vem cheia de suplemento. Eu normalmente vejo esse excesso de suplementos com uma mudança um pouco de estilo de vida da pessoa. Então a pessoa tá querendo se cuidar. Tudo linkado, né? Tá fazendo uma dieta, mas exercício dela começou o suplemento dela se sente super melhor. E daí ela bota a culpa, não, assim, né? Ela atribui ao suplemento, atribui né? ao suplemento essa melhora. E eu acho que as pessoas, às vezes, né, não fazem esse link, né? Bom, a gente falou um pouquinho dos hábitos aqui de alimentares, né, Pri? Que, obviamente, para qualquer doença crônica, eu acho super importante a alimentação estar associada, né? Para doenças agudas, ok, mas, assim, para doença crônica, a nutrição é o principal remédio, né? Eu digo assim para minhas pacientes. Mas o que a gente tem mais para tratar? Então, tu falou mesmo assim, a gente não vai ficar só dando remédio para dor para essa mulher, né? O que a gente pode ofertar? A verdade é que a endometriose, ela não tem cura. O que chega mais próximo da cura realmente é a cirurgia. Mas nem todo mundo hoje em dia tem indicação de cirurgia, diferente de antigamente, que se fazia o diagnóstico através de uma videolaparoscopia. Então, eu digo que hoje o tratamento da endometriose, ele é muito mais qualidade de vida. Então, quando eu me deparo com uma paciente com endometriose, a primeira coisa que eu pergunto para ela é, você quer realmente tratar? Porque depende muito mais dela do que de mim. Seria muito, muito fácil eu simplesmente passar um anticoncepcional, um método hormonal em si, para ela ficar sem menstruar, né, temporariamente ou não, e aliviar os sintomas, que na maioria das vezes é suficiente, em termos de sintomas, né? O grande problema é que vai chegar um momento da vida onde a maioria dessas mulheres vão querer suspender esse método para, de fato, tentar engravidar, e aí, por conta da dor, muitas vezes não vão conseguir nem lidar com as tentativas. E aí acabam indo para cirurgia, enfim, às vezes a cirurgia não é totalmente suficiente naquele período ali. Então, a gente sempre associa uma gama de fatores. A alimentação é uma delas. Então, a gente acaba realmente encaminhando para uma nutricionista. É justamente para isso. É para mudar aquele estilo de alimentação, né? Sair do industrializado e tudo mais. Eu brinco dizendo que, assim, quando a gente fala nessa mudança de estilo de vida, muitas vezes as pessoas associam a um valor aquisitivo mais alto, porque pensam o quê? Eu vou ter que ir no mercado, vou lá naquela prateleira lá dos naturais, enfim, exato. Só que é exatamente o contrário. É tipo, sair do mercado e ir pra feira, ponto. Exatamente. Né? E assim, esse negócio do glúten e da lactose, muitas vezes a gente até fala para diminuir e tudo mais, mas é pensando exatamente nesse estilo. E muitas vezes os pacientes falam assim, então eu vou ter que cortar tudo. Eu falo assim, se tu cortar tudo, daqui 2 meses tu vai chutar o balde, nem 2 meses, né? Antes disso tu vai chutar o balde e vai dizer, não, resolve, pronto. Então tu precisas realmente fazer um acompanhamento com algum profissional capacitado para isso, para que tu leves adiante, porque isso é para sempre, não é para agora. Né? A atividade física entra nisso? Entra também. Se a gente levar ao pé da letra, fisioterapia ajuda muito, fisioterapia pélvica principalmente, justamente nessa queixa de dor na relação sexual, terapia, acompanhamento psicológico, às vezes até mesmo psiquiátrico, porque eu brinco dizendo que é muito mais fácil o outro entender aquele corte com um papel, que às vezes a gente faz na mão. Que dói. Que dói, exato. Do que a própria cólica menstrual. Então, às vezes, até de uma mulher para outra, tipo, nossa, tô morrendo de cólica. No subconsciente, a outra vai lá e pensa, eu também tenho cólica, nem é tanto assim, tá exagerando, né? Ainda mais uma dor que é cíclica, imagina, no ambiente de trabalho, ter que faltar, enfim. Muitas vezes a própria mulher começa a se questionar da dor que sente. E vai empurrando aquilo com a barriga, vai achando que ela que tem o problema, então por isso que o acompanhamento psicológico também é muito importante em relação a isso. Se a gente levar ao pé da letra, acupuntura, osteopatia também acabam ajudando, mas não quer dizer que isso vai curar a endometriose, né? Ou que sozinho vai resolver alguma coisa. É a soma disso tudo. Porque se a gente levasse lá na pandemia, botasse a mão aqui no ombro, né, das pessoas, todo mundo ia dizer, não, encosta em mim, que tá tudo doído. Aí depois de massagear ali, enfim, nossa, parece que saiu um caminhão. A região abdominal, principalmente de uma mulher com endometriose, ela é pura tensão. A partir do momento que a gente vai liberando esses pontos de tensão, vai minimizando também a potencialização dessa cólica, dessa dor em si. Então, a gente precisa ver, de fato, cada queixa que a paciente traz. Então, eu tenho um questionário que eu utilizo muito, que é relacionado à qualidade de vida, né? E que a gente vai pontuando. Então, num primeiro momento, eu acabo fazendo um tratamento meio que geral. Então, eu sempre utilizo como 2 pontos principais, que seria a mudança de estilo de vida, parte de alimentar, atividade física, enfim, e muitas vezes o bloqueio hormonal.
né? E aí, a partir disso, quando ela retorna para mim, trazendo um feedback positivo ou não, a gente faz esse questionário e vê, tá, o que mais está te atrapalhando no teu dia a dia? O que mais a gente consegue pontuar? É em termos de relação sexual? Então, vamos frisar para uma fisiopélvica, vamos fazer um frax, vamos fazer um laser, enfim, dependendo da queixa dessa paciente. Tem a ver com estresse, porque também é outro ponto que a gente leva em consideração, que a gente brinca falando que não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, se é a cólica ou o estresse, mas sabe-se que um potencializa o outro, então aquela mulher que está mais ansiosa, mais estressada, mais agoniada, a cólica tende a ser mais potencializada, e com cólica esses sintomas acabam subindo pelas paredes, de fato, né? Então a gente tem que trazer um equilíbrio para isso também. Então, não dá para dizer assim, o tratamento da endometriose é X. Cada pessoa a gente precisa acompanhar de uma maneira diferente, de acordo com os sintomas que essa mulher traz. É perfeito isso, porque tu falou muito claramente aqui que ela não é uma doença crônica, né? Acho que todo mundo aqui falou exatamente a mesma coisa. E doença crônica eu acho uma das coisas mais difíceis, assim, de a gente conseguir que a pessoa compreenda que o caminho que ela de tratamento é dela, né? Assim, o médico, o médico, a nutricionista, o profissional de saúde, tá ali só para mostrar o caminho. Mas se a pessoa não toma rédea da situação ali, vai fazer uma cirurgia, mas ela continua, né? Tendo maus hábitos, a gente sabe que não tira todos os focos da endometriose. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso como uma doença crônica. É muito legal essa abordagem que tu faz no consultório. Eu acho que talvez, né, que siga, assim, se algum médico estiver ouvindo, que eu acho que até uma sugestão para entender qual que é a queixa e como é que vai tratar. Porque, na prática, o que a gente faz é todo mundo usa anticoncepcional, o tratamento é esse, e a pessoa tem que tentar achar qual que é o caminho ali que ela vai querer, né? Não quero mais a pílula, mas também não estou disposto a emagrecer, a ter bons hábitos de saúde. Não tem, né, uma solução para a gente ter uma resposta adequada. Muito bem. Elisa, tu falou bastante desses suplementos. Não existe nada, então, que eu consiga dar para essa paciente, nem fitoterápico, nem suplemento de vitamina E, A, D, C, toda a letra do alfabeto que a gente vê aí. Olha, o que a gente vai buscar na literatura, o que mais aparece testando se realmente tem alguma vantagem, alguma eficácia nisso, acaba sendo a vitamina D, o ômega 3, uma combinação de vitamina C com vitamina E, e o cúrcuma, né, que também é a queridinha da vez, assim. Então, se a gente for olhar com critérios, estudos que a gente tem a respeito, a grande maioria deles são de baixa qualidade, a amostra é muito pequena, tem bastante falhas metodológicas, que faz com que a gente não consiga pegar aquele resultado e dizer, nossa, olha, realmente, parece que temos um caminho aqui, vamos testar isso, né? Inclusive, alguns desses estudos, mesmo sendo ruins, eles falam que não tem efeito, né? E tem uma coisa na ciência que a gente fala, se o estudo é ruim, provavelmente o resultado vai ser positivo. Então, se um estudo ruim mostrou um resultado negativo, muito provavelmente ele realmente não serve para nada. Mas aí, para dizer que, né, não tem nada, parece que a vitamina E, talvez, quem sabe... E existe uma forma, assim, de não suplementar através de pílula, mas, assim, chegar uma paciente, assim, então... O que tem de fonte de vitamina E, por exemplo? Era isso que eu ia comentar. E aí, uma coisa que a gente não sabe nesses estudos, como é que era a dieta dessa pessoa? Será que ela não tinha deficiência da vitamina E? E se corrigisse via alimentação, isso não se resolveria? Provavelmente sim, né? Então, sendo bem objetiva na resposta, baseado no que a gente tem hoje de estudo, não existe nenhum suplemento capaz de tratar sintoma ou de amenizar sintoma, né? E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa se apega a um suplemento como sendo o tratamento, porque é mais simples engolir uma cápsula do que mudar estilo de vida, do que fazer dieta e tal. E acaba fugindo do tratamento correto, né? E daí vocês conseguem, do ponto de vista nutricional, avaliando, assim, o plano dessa paciente, pensar assim, por exemplo, Priscila, acho que tem uma pouca ingesta de oleaginosas, por exemplo. Sim, é muito tranquilo. E daí começar a repor isso. É difícil também, né? Assim, pensando... Eu não sou nutricionista, né? Eu tenho uma super dificuldade em manter minha rotina alimentar saudável, mas é o meu sonho, assim, acho que eu vou estar... Assim, ninguém consegue, nem eu. Assim, acho que eu vou me achar. Eu agora tô focada na alimentação do meu filho, que eu penso, isso aqui eu vou conseguir. Isso aí. É uma batalha de cada vez. Mas, enfim, porque é difícil essa diversidade, né? Eu vejo isso um pouco, assim, algumas nutricionistas falando isso, que existe muita reposição de suplementos porque ninguém tá conseguindo comer adequadamente. Tá.
Mas é mais fácil a gente mudar a dieta do que mandar fazer suplementos, não? Eu acho que às vezes, quando se fala nisso, é meio querendo tirar a responsabilidade de si mesmo de fazer melhor, né? E como a Priscila estava comentando antes, quando a gente fala em ter alimentação saudável, não tem nada a ver de comprar o sal roxo, o açúcar Que é dourado. a cara, né? Nada, é bem isso. É o que a gente encontra no hortifruti, no açougue e ovos, arroz, feijão, sabe? Não tem mistério. Então, quem minimamente come ali suas 2, 3 porções de fruta por dia, coloca uma castanha ou outra no lanche da tarde se sente fome, come carne, peixe, frango ou ovos se for vegetariano, é difícil a gente ter realmente uma carência nutricional, como se fala, sabe? Então, normalmente, a gente consegue ajustar isso via dieta. Se a gente detecta alguma deficiência de fato em exame, aí talvez sim vá suplementar alguma coisa de maneira pontual, mas uma vez corrigido essa deficiência, a gente mantém com a alimentação. E daí eu acho bom só tu falar disso da vitamina D, né? Que infelizmente a gente não tem uma fonte alimentar dessa vitamina. Até tem, mas é pouca, né? Aí a questão também de pegar sol, tem muita discussão de ser fator de risco para câncer e tal, mas... Quanto que a gente pode pegar de sol, ninguém sabe. Eu não me arrisco a falar sobre isso, né? Teria que ter um papo com um dermatologista aqui. Mas o que a gente acaba percebendo são poucas as pessoas que, de fato, têm uma carência grande de vitamina D, sabe? A gente, querendo ou não, mora num país que tem bastante sol, mesmo que a gente saia encasacado com protetor solar, o couro cabeludo tá pegando sol. Ainda mais aqui no sul, né? Que a gente tem um buraco na camada de ozônio. Exato. Então, se a gente coloca a régua lá em cima do que seria uma vitamina D normal, sei lá, 30 já é alto, né? A gente sabe que tudo indica que ali entre 25, 30 já tá excelente. Então, se a gente olha esses dados, que é o que a gente tem de mais, assim, como é que a gente fala? De consenso, são poucas as pessoas que, de fato, têm uma deficiência, né? Ô, Pri, daí eu achei muito interessante isso que tu falou, assim, que tu usa, né, estilo de vida num lado e os tratamentos que a gente tem no outro, né, um deles é os bloqueios hormonais, né, que daí vai pílula e etc. Tu acha que a pessoa que realmente, assim, vou primeiro mudar meu estilo de vida, ela pode, em algum momento, não precisar de tratamento medicamentoso ou cirúrgico? Eu tenho paciente que opta por não utilizar método hormonal. E aí eu falo que ela tem que aí realmente se dedicar àquilo, né? E que melhora consideravelmente os sintomas em si. E aí a gente acompanha com exames de imagem. Porque, claro, eu não consigo excluir que os focos vão continuar se aí eu ia te perguntar da progressão. Daí não existe uma progressão dessa doença? Pode acontecer, né? Só que, assim, mesmo utilizando o método hormonal, a progressão também pode acontecer. Eu não consigo evitar isso por completo. Então, eu tenho que deixar isso muito claro para o paciente quando eu ofereço um tratamento. Que, na verdade, o objetivo é realmente a qualidade de vida. Então, se por uma ideologia de vida, por algum risco maior, enfim, ela queira ficar livre de hormônio, eu tenho que ver primeiro como que é a doença nesse momento da paciente e os sintomas. Tem algumas pacientes que o exame mostra extremamente bagunçado e que eu não consigo, num primeiro momento, oferecer isso para ela, né? Às vezes eu até preciso ir para uma cirurgia, enfim, mas pontualmente é possível sim ficar sem o hormônio, mas na maioria das vezes é necessário o bloqueio hormonal. E daí, com relação ao bloqueio hormonal, tu falou da pílula antes, né? E existem alguns medicamentos específicos para isso, como o Dianogest, não vou citar os nomes comerciais aqui. Então, fala pra gente um pouquinho o que a gente tem de medicamento para tratar. As pílulas e o que mais, assim? Hoje em dia, a gente fica muito na base das pílulas, de hormonal, e no implante subdérmico, né? Mas é que o implante subdérmico acaba sendo uma questão X, porque quando a gente fala em implante subdérmico, é aquele já pronto da farmácia, né? Então, o método contraceptivo em si, não é chip nenhum, não é manipulado nenhum, que é o que hoje é liberado. E daí eu já vou te perguntar isso, que não vai ter como eu te perguntar isso. Mas, enfim, assim como as modas nutricionais, tem as modas na medicina também. Eu não sei o que é mais perigoso. Eu acho que os dois estão caminhos bem tenebrosos, mas a gente vê muitas pessoas usando a gestrinona. Normalmente eu vejo que é um caminho assim que elas não aguentam mais e vão procurar, né? Mas tem muitos médicos, inclusive, que
falam como se isso fosse a solução dos problemas da paciente, né? Como é que tá essa questão desse hormônio específico, que seria o chip, né? Que as pessoas falam, que é diferente do implante subdérmico, que eu acho que a gente pode citar que só tem um no mercado, né? Que é o Implanon. E tem esses chips que a pessoa bota gestrinona e outras coisas, às vezes. Isso funciona, não funciona? Isso tem evidência, a gente pode usar? Na verdade, a gestrinona, ela já foi utilizada uma vez como uma opção de tratamento para endometriose e caiu por terra. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita gente utilizando, mas nem mesmo a Sociedade Brasileira de Endometriose apoia o uso desse tipo de hormônio. E o que eu vejo nas pacientes que já chegam utilizando, muitas vezes elas vêm porque já estão descontentes. Porque num primeiro momento, ok, tu mudou ali alguma coisa, né? Aí deu um resultado satisfatório, mas depois não adianta. Às vezes funciona até como placebo, né? Psicologicamente ela pensa, botei alguma coisa e agora vai. Exato. E até porque, assim, até como estava falando aqui antes, é muito mais fácil. As pessoas, hoje em dia, elas querem ser muito práticas, né? Então, é muito mais fácil, me dá um remédio, me dá um chip, me dá uma pílula, me dá qualquer coisa, do que eu ter que, por conta própria, ter que mudar o meu estilo de vida, ter que mudar tudo aquilo. Não é à toa que a endometriose, ela é dita como a doença da mulher moderna. Porque a gente está deixando para engravidar cada vez mais tarde, então a gente está ciclando mais, a gente está cada vez mais estressada, assumindo mais responsabilidades, mais ansiosa, enfim, cada vez enfiando mais o pé na jaca na parte alimentar, né? Então a gente está indo cada vez mais para facilidade. Então, é muito mais o fast food do que a feira em si. Um dia desse eu mandei uma paciente minha tirar o iFood. Olha, o iFood, daqui a pouco escuta isso aqui, Mas eu mandei ela tirar o aplicativo, porque ela falou pra mim assim, eu vou bem até a hora da janta, daí na hora da janta eu tô cansada, peço um iFood. E daí eu falei assim, ok, nós vamos ter que tirar, porque facilitou, né? Sim, é muito fácil. Sim. Eu vi tu postando um dia desse negócio do que é frequente, raro e usual, não sei. Alguém perguntou. Sim, Me chamou muita atenção, assim, que tu falou, não tem dado matemático, pelo menos tu perguntou se alguém for da ciência e souber me dizer. Mas, eu consideraria frequente a pessoa come toda semana. E assim, quem aqui não come uma semana, né? Um hambúrguer, eu tô falando um hambúrguer ruim mesmo, né? Uma pizza, ou bebe uma bebida de álcool, ou come um doce em excesso. Isso acho que é grande maioria, acho que pouquíssimas pessoas não fazem isso uma vez ou mais por semana, né? Porque começa na sexta e vai até domingo à noite, né? Então, realmente, é muito difícil essa mudança comportamental. E a parte da cirurgia, assim, quando que ela tá indicada? Quando que essa paciente que tem esse diagnóstico de uma doença crônica, uma doença que causa aderências ali dentro do abdômen, quando que tu vai olhar para essa paciente e vai falar assim, teu tratamento agora é cirúrgico? Então, a gente acaba sendo hoje em dia o mais conservador possível. Esses dias até saiu um estudo que mostrou que, se eu não me engano... Do Einstein, né? Exatamente. Que, se eu não me engano, era 26% ou 27% das cirurgias realizadas não precisavam ter sido realizadas. Porque a gente tenta realmente evitar botar o paciente na mesa cirúrgica, porque tem os seus riscos, como qualquer outra cirurgia. Então, a gente acaba pensando em operar naquela paciente que não teve uma resposta clínica satisfatória, ou seja, mesmo diante de todas as cartas que a gente está utilizando, ela ainda persiste com dor, algo que atrapalha a qualidade de vida dela, enfim. Essa paciente tem indicação de cirurgia. Aquela paciente que não conseguiu engravidar, mas assim, tentou, igual qualquer outra mulher, durante 1 ano, fez todas as investigações do casal e a gente sabe que ele tem endometriose ou é uma das possibilidades. Tem indicação de fazer cirurgia por vídeo. Aquela paciente que tem algum foco de endometriose visível no apêndice, que é como se fosse uma maneira chula de dizer que tem uma apendicite todo mês. E aquela paciente também que tem algum foco de endometriose que esteja obstruindo algum órgão. Então, de repente, algum foco de endometriose que esteja obstruindo a luz, ou próximo, né, de obstruir a luz do intestino, ou do ureter, que é o canalzinho do xixi. Essas pacientes em questão, elas, mesmo que não tenha sintoma aparente, elas têm indicação de ser submetidas a uma cirurgia por vídeo, né? E o ovário, quando tem uma endometriose só no ovário, que é alguma coisa que a gente chama de endometrioma, né? Quando que tá indicado retirar esse foco que tá só no ovário, por exemplo? Então, o ovário, ele é um capítulo à parte, né? A gente leva muito em consideração tamanho, igual aos cistos em si. Então, ele pode ser 5, 6 centímetros pelo risco de torção, de rotura. Só que quando a gente fala em endometrioma, a gente não tem que retirar apenas o endometrioma em si. A gente tem que
tirar todo aquele tecido doente que está por baixo dele. Então, e quando a gente fala em endometrioma também, principalmente numa mulher que está pensando em engravidar, a gente tem que botar na ponta do lápis o quanto que isso vai atrapalhar na fertilidade dessa mulher ou não. Porque às vezes tira um pedaço do ovário, né? Exato. Então, eu sempre gosto de encaminhar para um fertileuta antes, para fazer uma avaliação. Muitas vezes, avaliar a reserva dessa mulher e, por que não, até congelar óvulos antes de uma cirurgia. Porque os estudos ainda não são claros o suficiente para nos dizer se a reação inflamatória é pior ou se a manipulação desse ovário é que acaba sendo pior. Então, é preciso avaliar tudo isso junto com a paciente, né? E na maioria das vezes, elas acabam optando por um congelamento como Uma garantia. uma reserva de emergência, assim. Na verdade, eu achei bem legal isso de... Tu falou, encaminho pro fertileuta, porque, assim, para quem está nos assistindo, acho que está entendendo como é uma doença complexa, né? E como realmente, assim, são pessoas muito específicas que operam essa cirurgia, porque às vezes vai para um colega que não está habituado e vai lá e sai tirando o ovário ou tira, resseca o intestino de uma maneira mais ampla. E isso pode dar até prejuízo para as pessoas. Então, às vezes, a pessoa acha que está resolvendo a sua situação com uma cirurgia, mas na verdade está prejudicando. Eu acho que tem esse dado que eu vi, isso é até uma reportagem, né? Tantos por cento das cirurgias poderiam ter sido evitadas, mas a gente também tem que entender que quando a gente fez faculdade, o diagnóstico era cirurgia. Eu fiz faculdade há 11 anos atrás, era isso, o diagnóstico. Hoje em dia a gente está avançando, né? Tecnologia, vai ser cada vez menos necessário cirurgias para diagnóstico. Então, eu acho que tem essa mudança só para o pessoal não escutar e falar, poxa, mas eu fiz cirurgia e eu só diagnostiquei assim, porque não tinha ultrassom. Quando eu me formei, acho que tinha uma pessoa que fazia ultrassom transvaginal com preparo aqui. Então, tudo isso vai mudando, né? A gente tinha conversado um pouquinho nos bastidores sobre falar da síndrome do intestino irritável, né? Que é também uma doença, eu acho que está vindo bastante agora, sendo falada mais, que a gente estudava, né, na faculdade, mas que a gente não via muitas pessoas... leigas, inclusive, aos pacientes, até se aceitando esse diagnóstico. E existe uma associação dessas pacientes com endometriose e até com algumas outras doenças crônicas, né, Elisa, na verdade. Essas doenças intestinais, hoje em dia a gente fala muito que o intestino é o segundo cérebro, né? Como que tu vê essa questão do intestino nessas doenças crônicas, assim? É importante o jeito que a mulher evacua, né, o formato das fezes, frequência. Tu acha que isso é realmente o nosso segundo cérebro? Não sei se é o nosso segundo cérebro. Mas se a gente for parar pra pensar que é um órgão que ele tem múltiplas funções, então, por exemplo, ele produz enzimas digestivas, ele produz um monte de hormônios, é ali que ele absorve o que a gente come. Então, mesmo que a gente ainda não tenha com clareza muito estabelecido o papel da saúde intestinal, da microbiota, com as mais diversas doenças crônicas, a gente não consegue dizer que quem tem um intestino irritado ou uma disbiose ou não consegue evacuar direito vai ter algum outro problema no futuro. A gente não pode dizer isso, né? Isso é um modismo também, né? Assim, que vem agora tudo é disbiose, tudo é culpa do intestino. Então, mas faz sentido a gente pensar que pode ter algumas relações extra-intestinais que, querendo ou não, mais uma vez, o que a gente come tem impacto direto nisso, né? E não só o que a gente come, o estilo de vida, mais uma vez. Então, a gente sabe também que muito da microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que ali convivem no intestino, elas mudam em pessoas que praticam atividade física ou não, em atletas de ponta ou não. Outra coisa que a gente não pontuou aqui, mas que impacta demais, é a bebida alcoólica, né? E mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma intestinal, mas que tenha uma doença crônica, seja ela qual for, uma doença inflamatória, como é o caso da endometriose, cara, álcool não combina. Né? Isso é ótimo de falar, álcool porque não as pessoas combina. adoram tentar achar uma desculpa, né? Não, gente, álcool não é bom nem um vinhozinho por dia, tudo bem. Não é tudo bem, né? Porque socialmente a gente aceita, mas é uma droga, né, gente? Vamos falar, botar nome certo nas coisas, assim. Então, respondendo a questão do intestino, né? Eu acredito sim que ele pode ter bastante impacto em várias questões metabólicas, mas a gente ainda não pode dizer que tal coisa foi porque o intestino funciona direito. Mas tem um fator específico em relação à endometriose, que foi o que tu comentou, que é o intestino irritado, né? Que existe um tratamento dietético, sim, e que ao melhorar os sintomas do intestino irritável,
a probabilidade de melhorar sintomas da endometriose é grande, como dor pélvica e cólica, né? Então, assim, explicando rapidamente, a síndrome do intestino irritável não tem um exame que identifica isso, ele é um diagnóstico feito por exclusão. Então, o gastroenterologista vai investigar várias coisas possíveis que tenham aqueles sintomas. Se dá negativo para tudo, provavelmente é a síndrome do intestino irritável. E como o nome já diz, é um intestino mais sensível. E ele está muito relacionado não só com a dieta, mas com o estado psíquico da pessoa. Então, é outra doença da mulher moderna, né? Então, talvez a pessoa teria essa situação independente de estar estressada ou não, mas por a gente estar cada vez mais pensando em outras coisas e estressada, enfim, os sintomas ficam exacerbados. E qual que seria o tratamento dietético do intestino irritável, né? É uma dieta temporária, isso é importante dizer, temporária, não para sempre. De pobre em carboidratos fermentáveis, que a gente chama, pela sigla FODMAP. Talvez algumas pessoas já tenham escutado falar. Quem já fez aquela dieta da moda já escutou, que é o Whole 30. O Whole 30 se baseia Porque no nisso. livro fala FODMAPs o tempo todo. Exatamente. Então, é que nem a história do glúten. O FODMAP não é ruim para todo mundo. Pelo contrário, a maioria esmagadora dos alimentos mais saudáveis que tem são FODMAPs, né? Mas aí, nessa situação específica, quando a gente faz uma dieta de restrição desses alimentos mais ricos em FODMAPs, não necessariamente todos eles, porque se for tirar todos eles, a pessoa literalmente vive à base de água, que é bem difícil, a gente consegue melhorar bem os sintomas do intestino irritável e da endometriose. E aí, no caso desse tratamento, porque como ele é temporário, a literatura costuma sugerir de 4 a 8 semanas no máximo, principalmente porque são alimentos extremamente nutritivos, e aí começa a trazer um dano nutricional não consumir esses alimentos todos. Eu incentivo sempre os pacientes a fazerem um diário para anotar ali os seus sintomas. Então, assim, sempre que tiver algum sintoma mais exacerbado, anota o sintoma, anota o que comeu ali ao redor e como estava se sentindo mentalmente, né? Estava mais sobrecarregado, se brigou com alguém, estava chateado, enfim. Isso tanto na situação de retirada do alimento, mas principalmente quando a gente volta a introduzir esses alimentos para o dia a dia, né? E o intuito disso é para ele perceber, desses alimentos ricos em FODMAPs, quais ele tolera, com que frequência, em que quantidade. Porque, por exemplo, um dos alimentos mais ricos em FODMAPs é brócolis. Se eu tenho intestino irritado, no tratamento eu tirei, fiquei bem, se de repente eu comer brócolis 2 vezes na semana, não vai me dar nada. Mas se eu comer todos os dias, eu já volto a sentir dor de novo. Então, é muito interessante fazer esse diário pra gente se autoconhecer e conseguir lidar com isso dali pra frente, porque é uma coisa crônica, é pra vida inteira que ela vai ter que lidar com isso, né? E também pra perceber que muitas vezes a dieta tá perfeita, mas aconteceu uma catástrofe na vida pessoal do trabalho, que aí o emocional tá trazendo essa questão dos sintomas, né? E aí não dá aquela murchada, poxa, eu tô fazendo tudo direitinho, mas assim eu tenho sintoma, então eu vou largar a mão, vou comer tudo que eu quero, tudo de errado, e aí piora mais ainda a situação. E é muito legal essa questão do diário para quase para todas as doenças né? crônicas, Tudo. assim, né? Então, porque vem todo mundo, né, com essas queixas, às vezes, de cólica, de cansaço, e a gente tá muito o mundo tá sobrecarregado, né? Tanto que a gente tá dando, às vezes, alguns passos para trás, voltando umas coisas antigas, porque realmente tá todo mundo estressado. E daí a gente, às vezes, consegue tirar associações que a pessoa instituiu, né? Ah, eu tenho isso porque o glúten me fez mal. E, na verdade, ela tava uma semana horrorosa de vida, né? Com problema de trabalho, um problema financeiro, e a culpa é coitada do glúten. Exatamente. Enfim, Pri, tu falou bastante da infertilidade, falou bastante da relação sexual, e daí tem alguns trabalhos que mostram que a endometriose pode aumentar um pouco o risco de câncer de ovário. Isso já está bem estabelecido? Ainda tem estudos em andamento? Como é que tu vê essa questão? Ainda não está fechado, né? Então, assim, em princípio, endometriose não causa câncer. Eu acho bem importante a gente relatar isso, né? Frisar. É uma doença benigna que afeta a qualidade de vida, né? Mas que não causa câncer até onde a gente sabe. Só que daí aqui vale a gente fazer uma vírgula, né? Porque a endometriose em si não causa câncer. Mas o estilo de vida bagunçado pode causar. Sim. Né? E a mulher que demora para engravidar, né? Então, tudo isso aumenta o risco de a gente ter câncer de ovário. E daí, às vezes, aqueles estudos difíceis de a gente saber causa e associação, né? Exatamente. E até o que tu estava falando ali, dos FODMAPs, enfim, é bem bacana frisar isso, porque muitas vezes as pacientes vêm com uma restrição muito importante. E como a gente tinha falado já mais cedo, não vai durar. Né? É muito difícil. Ela sente uma melhora significativa, ok, e a gente percebe uma
é uma presença muito constante, né, do intestino inflamado ali e tudo mais, irritável. E aí, quando ela muda o estilo de vida, ela fala, nossa, não tô mais com aquele inchaço, não tô mais com aqueles sintomas, enfim. Mas se ficar 100% naquele FODMAP, se ficar 100% naquela restrição, ela vai enfiar o pé na jaca cedo ou tarde. E aí tem uma questão que vem a parte mental de novo. Ele se retroalimenta, porque tu vai ficar tão estressada, olhando só pra alimentação, tu deixa de ir convívio social. Exato. Tu começa a levar marmita pra tudo quanto é lugar, ou deixa de frequentar porque não vai ter, porque as pessoas ao redor não entendem. Exato. Que ela vai se fechando e isso também é péssimo pra saúde mental. Bem E aí importante piora de falar novo, isso, né? Então, Elisa, então assim, pra resumir, não existe nenhuma dieta específica que seja totalmente anti-inflamatória. Assim, vou fazer essa dieta porque essa dieta é anti-inflamatória. não, existe a dieta pro teu caso, que tem endometriose, mas que também tem intestino irritável, ou que também está acima do peso, ou que tem uma deficiência nutricional ali diagnosticada, que respeite as tuas preferências, a tua rotina, que seja viável de ser seguida a longo prazo. Muitas vezes, às vezes eu comento pro paciente, né? Meu Deus, se quem olhar a tua dieta e não entender o contexto, vai me achar uma porcaria como nutricionista, porque vai estar tudo errado, entre aspas, né? Muito longe do ideal. Só que talvez pra ele, naquele momento, já vai ser uma mudança absurda na rotina dele, de tão desequilibrada que era a alimentação. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, chegando mais próximo do ideal, né? Então, é isso, assim, tem o que fazer, sim, a nutrição pode contribuir, sim, mas não é ela que vai tratar, não é um suplemento que vai tratar, e é muito, de novo, muito importante, de novo, entender que é algo crônico, é pra vida toda, então tem que ser uma dieta sustentável. E é importante também saber que tem altos e baixos. Vai ter momentos Ainda da mais vida, mulher, né? ainda Que a gente flutua hormonalmente e não tem jeito. e isso impacta, não é mimimi, isso Não. impacta mesmo, né? Então, aí quando a gente consegue associar uma rotina legal de exercício físico, a gente tende a ficar motivada por mais tempo. Uma coisa que é muito interessante de perceber depois que engaja no exercício físico, principalmente, muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, reduzem drasticamente o consumo de álcool, porque vai atrapalhar meu treino no dia seguinte. E isso é muito legal. Então, é uma mudança completamente do estilo de vida. Aí vai dormir mais cedo, sabe? Então, as coisas, uma vai puxando a outra pro bem, e a gente chega numa situação mais harmônica. E aí, quando enfiar um pé na jaca vez ou outra, não vai ter impacto. Sim. E mesmo que enfie o pé na jaca, não vai ser na mesma proporção do que antes. Porque já não consegue fazer o que fazia antes, Não né? vai passar mal, né? Vai Porque passar corpo tá mal, nem o corpo vai acostumado. reclamar, exato. Então, Perfeito, eu acho que a gente tirou, assim, quase 100% das dúvidas, nunca 100%, né? Então, quem tiver mais dúvidas sobre o tema, comenta, tanto no Instagram como no YouTube, a gente vai tentar responder. Eu queria agradecer imensamente essas duas que estão aqui com filhos pequenos. E agora, como mãe, eu sei como é difícil esse trabalho árduo. Numa segunda-feira, final de tarde... Não, segunda não, gente. Segunda-feira. Final de tarde. A gente tá aqui tendo esse bate-papo. Queria deixar o Instagram delas para vocês seguirem, que sempre tem informação legal. Eu aprendo, tanto com a Pri, que é ginecologista e obstetra, porque ela tem uma área de atuação diferente da minha, como com a Elisa, que sempre tem várias dicas maravilhosas, receitas ótimas e fáceis de fazer. Então, Elisa, deixa aí teu Instagram para quem quiser acompanhar. Olha ali para a câmera e fala primeiro, teu eu quero arroba. agradecer muito o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem me encontrar no Instagram, no @Dica da Nutri. Lá tem muita informação no feed, nos destaques. Eu falo não só sobre saúde da mulher, mas também sobre emagrecimento de um modo geral, atividade física, estilo de vida. Volta e meia tem caixinha de perguntas abertas, fiquem à vontade também para tirar suas dúvidas lá. E é isso, obrigada mais uma vez. Obrigada. E Pri, o teu arroba aí para as pessoas te seguirem. Bora lá. Então, Rebeca, prazer de estar aqui, né? Prazer conhecer a Elisa, que a gente não se conhecia até então. Mas para quem quiser seguir ou tiver mais alguma dúvida que quiser mandar, de repente, pelo direct aí pra gente voltar a conversar um pouco mais, no @DRA Priscila.Figueiredo. E espero vocês acompanhando aqui do Pink Talks no YouTube e me seguindo também no Instagram. Até a próxima.